Nosso tema de hoje é o mundo da poesia, do vídeo e das performances. E também das artes gráficas, da publicidade e da própria moda, colocadas a serviço da conscientização racial e de gênero. Tudo isso da perspectiva de uma pessoa originária da periferia. Eu queria falar de amor. Sério, falar mais vezes. Eu olho para os meus filhos e o amor se concretiza. Eu também o vejo na brisa que acarinha as minhas plantas. As formas de amor são tantas, infindas e indescritíveis. Eu transpiro amor no deslizar dos carinhos do meu nego. Em tudo que vejo, o amor está. Quando você oferta um olhar, na procura dos meus para um abraço, sabe aquele espaço de tempo onde eu tenho a oportunidade de ouvir a musicalha do coração do outro junto ao meu? Eu queria falar de amor. Sério, falar mais vezes. Falar da alegria de ver florescer uma muda onde antes era a semente da fruta que eu chupei. Persisto em falar de reis, rainhas, descendência minha. Falar só da alegria dos corpos que se movimentam ao baque da alfaia. Eu queria falar mais vezes de amor, mas falha. A tinta da caneta, cúmplice do punho que ordena, diz que não dá para mim falar de amor. Não apenas. Porque a poesia é o instrumento que eu milito. É o grito que faz eco dentro do meu coração. A minha militância com a escrita me fez enxergar tantos outros pontos de vista. Eu vejo a beleza do carnaval, o glamour é lindo lá na passarela, mas eu não vejo tudo ali na favela. Na comunidade que bota a mão, costura e faz acontecer. Eu vejo timbre grave, rouco, a formosura do canto, mas nos olhos um pedido de socorro! Eu vejo gesticular frenético ao recitar a poesia, mas também vejo a menina séria, com os seus problemas que não têm métrica. Eu queria falar de amor. Sério, falar mais vezes. Falar da alegria de ver florescer uma muda onde antes era semente da fruta que eu chupei. Eu persisto em falar de reis, rainhas, descendência minha. Falar só da alegria dos corpos que se movimentam ao baque da alfaia. Eu queria falar mais vezes de amor, mas falha. A tinta da caneta, cúmplice do punho que ordena, diz que não dá para mim falar de amor. Não apenas, porque a poesia é o instrumento que eu milito. É o grito que faz eco dentro do meu coração. A minha militância com a escrita me fez enxergar todos esses pontos de vista. Eu vejo a beleza do carnaval, o glamour é lindo lá na passarela, mas eu não vejo todo ele na favela, na comunidade que bota a mão costura, faz acontecer. Eu vejo o timbre grave, rouco, a formosura do canto e nos olhos um pedido de socorro. Eu vejo o gesticular frenético ao recitar a poesia, mas eu também vejo a menina séria, com seus problemas que não tem métrica. Eu queria falar de amor, mas não dá. Com tanto genocídio na favela, com a falta da mistura na panela, como a rua como moradia, com a vaidade por poderes banais, com a falta de carícia, com a disputa por editais, como se o lugar ao sol fosse só o pau que eu flagro. Como que fala de amor se só ele não enche barriga? Há quem vê a moça na rua e ainda trate por mendiga, mas me diga, quem que falou de amor hoje pra ela? Enquanto houver ego no sarau pelo espaço de fala, ou então disputa pelo look que mais lacra. Enquanto a riqueza estiver concentrada na minoria da sociedade, ou um casal homossexual for agredido por viver a sua realidade, quando a sentença de morte for a escolha da religião, por considerarem insanas as religiões de matrizes africanas, eu não vou conseguir versar versos de amor. Com a turbulência das energias, é necessário conduzir onde a sua se canaliza. Nossa convidada de hoje é escritora e artista multimídia autodidata que transita entre o livro, o vídeo e a performance. É a precursora do Sarau da Ponte Pra Cá, encontro mensal que organiza e produz há quase 7 anos, apresentando poetas e artistas de diferentes locais. Em 2016, lançou o primeiro livro de arte contemporânea, Em Reticências, editado pelo selo Academia Periférica de Letras. No ano seguinte, Troca, sobre questões cotidianas adormecidas ou naturalizadas. Para difundir a palavra escrita, criou objetos poéticos, como pequenos espelhos em formatos de bottoms, com trechos de poesias e artes gráficas. Militante antirracista, inspirou uma coleção de roupas da marca Tendência Urbana e teve o rosto estampado em várias peças da grife.
Também estrelou uma peça publicitária da Dove com um vídeo sobre cabelos cacheados. Tem parcerias com os coletivos Praçaral, Fala Guerreira, Casa de Cultura Candiarte e Cantinho de Integração de Todas as Artes. Vamos conversar com a poeta, artista e militante Tata Neves. Tata, é um grande prazer para nós recebê-la aqui no nosso Coaching em Resenha, e eu devo dizer que realmente, antes de mais nada, eu quero apresentá-la como um exemplo, né? Você é um exemplo para a juventude pela sua produção que você já conseguiu realizar. E é interessante que o grande destaque da sua obra da poesia, são os livros. E normalmente quem escreve, quem tem essa vocação, isso foi muito despertado, muito ajudado pela leitura. Você gostava muito de ler? Não. Primeiramente, boa noite. Quero agradecer muito o convite. Estou muito lisonjeada de fazer parte. Quando você me pergunta sobre a leitura, eu acho que isso é muito presente em todas as pessoas oriundas da periferia, né? A leitura e a literatura, elas sempre foram lugares elitizados, então não havia uma representatividade nos livros. As bibliotecas geralmente eram lugares ociosos, né, obsoletos dentro das escolas. Então, quando você acessava aquilo e ainda não se identificava, não tinha um prazer de leitura. Eu até hoje odeio aquele livro A Moreninha, porque toda vez nos obrigavam a ler aquele conteúdo e eu só lia, né, não tinha uma interpretação. Eu passo a gostar da literatura a partir do âmbito, né, cultural e dos saraus e etc., onde eu consigo ver mulheres que trazem uma linguagem parecida com a minha realidade, com o meu cotidiano. Podia dar um exemplo de uma dessas mulheres? Conceição Evaristo, gosto muito também de Cristiane Sobral, Elisa Lucinda, eu amo, sou apaixonada, entre outras, né? Dentro do âmbito cultural, eu conheci muitas, tive o privilégio de me relacionar com algumas delas, jovens também, né? E então tem uma lista vasta. Você diria, então, que esse é um campo que está se expandindo, essa literatura afro-brasileira, especialmente produzida por jovens? Sim, os âmbitos dos saraus fazem essa disseminação, né, das poesias e trazem isso de uma forma mais orgânica, ao meu ponto de vista. Então, quando você passa a se identificar com os textos, né, que falam sobre alguma cena do seu cotidiano, alguma realidade vivida na adolescência, na infância, a literatura, a gente entende a poesia quanto um diário, né? Eu acho que eu passei a fazer essa assimilação, onde eu escrevia para discorrer um pouco, né, sobre as brigas do meu pai com a minha mãe, e aí não conseguia falar, conversar. Se eu fosse falar que algo estava me chateando, eles iam abordar aquilo como frescura. Então os textos me ajudaram muito, e aí eu percebo sim essa ampliação, né, quando se desconstrói também o que é a figura, né, da literatura, quando que se pode escrever e etc. E aí vejo sim, para cada... Bom, Sarau da Ponte para Cá, né, como você fala no início, ele acontece há 7 anos e todos esses anos houve um lançamento de livro. Então esse índice que se fala, né, sobre que os brasileiros não leem, eles não têm um percentual analisado dentro das periferias, porque se a cada mês só o Sarau da Ponte para Cá lançou pelo menos um autor, escritor, dentro desses 7 anos, isso significa que a periferia tem essa potência, né, consome dessa maneira. Então, para cada sarau mapeado aí no terreno de São Paulo, nas periferias de São Paulo, para cada sarau houvesse um lançamento de livros, significa que existe consumidores e leitores para esse tipo de nicho, né, literário. Perfeito. Um acontecimento marcante da sua vida, que parece, foi o que aconteceu, então, naquela loja, naquela empresa em que você era recepcionista e você teve que sair do emprego porque você não queria cortar o cabelo. Como é que foi isso? Conta pra gente. Eu trabalhei aqui em um grande estádio, né, de São Paulo, e claro que não era do meu time, porque eles não fariam isso.
E aí eu era recepcionista daquele espaço. Então, havia sempre um impacto muito grande, né, dos clientes, dos sócios daquele clube, em relação à minha presença na Perdão, recepção. então era um clube? Era um clube. Isso, dentro do estágio, tinham eh, alguns salões, estética, restaurantes, etcétera. E aí, para os sócios, né, que faziam parte do clube, associação, eles, faziam o usufruto desses espaços, né. Perdão, e Em sócios que deviam ser todos brancos. todos brancos. Na região do Morumbi, o estádio, que é um bairro nobre aqui em São Paulo. Então, a minha presença trazia esse impacto, né, de cabelo grande e tal. Eu não era e não sou muito da maquiagem, mas o cabelo trazia esse impacto. E aí, quando você dialogava com os clientes e falava de uma forma eloquente, isso assustava 2 vezes, né, porque não se pressupõe que uma mulher negra seja intelectual, você está sempre associada a a relações mais pornográficas mesmo, né, da hipersexualidade da mulher preta. Então, quando eu já estava meio que, né, empapuçada com tanta com toda a máscara, né, máscara e armadura que eu precisava vestir todas as manhãs para enfrentar aquele cotidiano que já era previsível, e aí uma senhora portuguesa que sempre alfinetava, assim, de forma sutil, mas eu percebia, e aí teve uma vez que eu não consegui mais, né, não tolerei mais, e aí dei a resposta, foi um pouco cômico, assim, porque aí quando eu me pronuncio, né, que eu solto isso, todo o salão aplaude, as pessoas reagem ao meu favor, mas ali já não dava mais para mim. Então não foi uma iniciativa da empresa, foi sua isso aí. É, foi uma iniciativa minha. E isso marcou muito você. É a partir daí que você começa a se interessar pela militância negra? Ou já vinha de antes? O meu pai, ele sempre nos introduziu nesse lugar de saber quem éramos, né, então eu sempre soube que eu era negra, eu sempre soube o meu lugar no mundo, a condição social e financeira que nós tínhamos, mas eu não era uma negra política, né, então eu não sabia argumentar sobre alguns impactos do racismo no cotidiano, seja ele sutil ou muito escancarado. Então eu falo que o candomblé me trouxe essa relação de negra política, né, a minha IA, Ana Rita Dias de Encarnação, ela é militante, né, ajudou a fundar o movimento negro aqui em São Paulo, então ela sempre trouxe essa relação mais imbatível, né, e aí comecei a perceber através dela. O marco da minha vida foi a partir do comercial da Dove, que é quando eu recebo um valor, inesperado, né, para um trabalho tão simples de 3 minutos, talvez, eu apareça nesse comercial, e um valor tão grande onde eu não sabia administrar, né, por não haver uma educação financeira dentro das periferias. E aí quando eu tive aquele valor grande, eu não sabia muito o que fazer, mas eu tinha uma certeza que eu queria investir em alguma coisa. E aí eu conversei com um amigo, o Rogério Gonzaga, que é responsável por quase tudo dentro do meu trabalho em relação à arte, que ele falou: "Faz um livro", né, eu consultei ele, assim: "Rô, o que que eu faço para investir?" Ele: "Meu, faz um livro". Falei: "Rô, eu quero investir, no Brasil não existe, né, o investimento na literatura, as pessoas não vão ler, vai acabar o dinheiro, eu vou continuar pobre". E aí ele insistiu para que eu fizesse esse lançamento no Praçarau, em 2015, e aí esse lançamento aconteceu com muita insistência dele, porque eu resisti bastante, fiz uma tiragem pequena desse material, então foram 100 exemplares do primeiro livro em reticências, capa do Paulo Verdã e diagramação do Thiago Lima. E aí, a partir dessa introdução, né, no sarau, de fato, ir lá, ter coragem de falar, tirar o livro da frente da cara e tomar mais empoderamento sobre o espaço de fala, o eu vendo desses 100 exemplares, eu vendo 80 exemplares. E aí me dá um outro impacto, né, um impacto segundo, que é um dinheiro que me vem rápido, né, digamos assim, e aí eu pude acreditar no poder da minha literatura, né. Não fiquei rica ainda assim, não monetariamente falando, mas me reconheço dentro desse lugar em prosperidade, o orixá sempre me provém nesse lugar e a arte também, né, com essa criatividade abundante, eu sou muito criativa, e aí a partir do comercial da Dove, né, que fala sobre as crianças, traz um pouco dessa abordagem de como que eram as crianças em relação aos seus cabelos nas escolas, nos âmbitos sociais que elas conviviam.
Agora, o conteúdo. Qual o conteúdo de Reticências? Sobre o que você fala no livro? Reticências é um livro de uma inexperiência enorme, né? Eu gosto muito de falar dele por esse lugar. Então, eu não queria um livro que ele tivesse índice, por exemplo. Eu queria que as pessoas folheassem da forma como quisessem e também não queria que as poesias tivessem nome, para que cada leitor tivesse a sua interpretação. Então, às vezes, eu ia para um lugar, recita aquela poesia da mãe, aquela poesia do filho, aquela poesia sobre a gestação, e todos eles falavam de uma outra ótica sobre o mesmo conteúdo, né, literário. Então, isso me deixou bem emocionada. E aí o Reticências faz toda essa amarração, né, de textos que estavam armazenados em cadernos e que eu não sabiam que tinham esse teor de poesia, porque a literatura que eu convivi na escola não me direcionava para esse lugar. E aí, a partir do Rogério Gonzaga, que pega esses cadernos, fuça esses cadernos, ele fala, não, isso aqui é poético, né? Isso aqui tem um caminho aí da poesia. Então, ele tem essa junção, né, de sentimentos, de vivências amorosas, de observações, né? Então, a rua me impacta muito quando eu menciono, né, no nosso particular, que eu não gosto de São Paulo, é principalmente por conta do centro de São Paulo, onde existe uma dureza muito grande sobre as pessoas que estão em vulnerabilidade. Isso me impacta de uma forma que me angustia muito. Então, o Reticências, ele traz um amarrado de tudo isso, assim. Perfeito. Logo em seguida, você lança o Trocas. O Troca, Nós vamos isso. falar dele no próximo bloco. Ok.